Modelo de jogo. Vamos entrar agora na parte mais técnica, né? Mais técnica, enfim, aquelas coisas que a gente... Xerifão, eu parto, cara, assim, ó, princípio, o 4-3-3. Um volante, 2 médios, e aí ponta, extremo, aí como queira, aí fala, e um atacante ali. Eu parto desse princípio ali, que eu comecei na base com essas peças. Claro que a gente não tem esse estofo e esse know-how, esse nome, o Guardiola que fala muito isso, né? Eu tenho que ser mais cobrado porque eu tenho a minha ideia de jogo e vou buscar o melhor atleta que encaixa nessa ideia, entendeu? O que acontece? Eu joguei de uma forma no Guarani, joguei dentro do próprio Guarani, eu tive que mudar, eu acabei jogando com 3 número 10, que depois chegou um certo momento, meus pontas ali, meus extremos, estava me dando mais, não estava numa fase boa, estava com dificuldade, eu estava sofrendo, mais contra-ataque do que atacando o adversário, aí eu tive que criar um jogo mais posicional com 3-10, e 3-10 que, porra, era Rondinelli, Longini, depois veio Matheus Anjos, tinha o Guilherme, que era do Ituano, 10-10 mesmo, ninguém de marcação. Chamei os caras, falei, cara, para vocês jogarem junto, para o time evoluir, nós vamos ter que trabalhar pós-perda pra caramba. Então, posse, organização ofensiva e pós-perda, pum, pum, pum. E aí os caras começaram, é melhor você correr 2 metros para tentar roubar do que 50, 70 para trás. Quanto mais rápido você mudar o comportamento, menos você corre para trás. E se pegar o time do Diniz, vai correr 1 quilômetro. Aí eu falei, então, cara, vamos nessa linha. Então eu parto desse princípio. Aí, no Curitiba, eu começo era um 4-2-3-1 que já estava, mantive ali, que era o Agel que lá estava, mantive a primeira ideia, aí fiquei ali, depois eu tive que mudar, mas eu mudei aí já mudei atleta, né, meu? Eu tinha o Matheus Salles, que era 8, estava jogando de 8, eu joguei para 5, o Juan Alano estava jogando de ponta, que está lá no Japão, eu trouxe para 8. Era do Inter. Isso, aí teve um período ali de Copa América de 18 dias, que foi importantíssimo para mim. Eu peguei e assisti os 8 jogos que eu tinha feito no Curitiba e falei, cara, se eu jogar assim pela característica dos jogadores, não dá. Eu acho que assim dá para fazer, se eu mudar esses 2 caras de função. Aí liguei para eles, já fez? Ah, professor, joguei, mas pô, disputou, vamos fazer. Criei 6 treinos e aí, repeti esses 18 dias para os 2 times. Aí encaixou. E aí eu volto com essa ideia. Mas aí o que eu fazia? No Curitiba, que eu tinha um lateral, de um lado era o William Matheus, que era muito cobrado pela torcida, mas um cara sensacional, baita profissional, que está no Ju aí. Está no Juventude agora. Cara homem, esse é fera. Um cara agudo. E o que está no Diogo Matheus, que está no Guarani, um lateral direito, mais construtor. E aí o que eu fiz com essas peças, xerife? Eu comecei a sair com 3 com ele, com lateral. Entendeu? Liberei lá, trazia o Robson, às vezes eu fazia um 3-1, vamos lá falar de número, um 3-1-4-2, um 3-4-3, aí dependia do que eu tinha ali para poder andar. E a gente conseguiu ganhar vários jogos nessas mudanças ali, nessas alternâncias. Então eu tinha os atletas, então eu consegui identificar ali rápido também as características desses caras, treinamos, que também precisa desse período de treinar, de os caras se adaptarem ali, e insistir. Aí eu faço esse trabalho, mudo tudinho, vamos pro primeiro jogo, perco o jogo com 2 bolas paradas lá com o Criciúma. Aí, pô, tá tudo errado. Falei, cara, na representação, falei, não tá tudo errado. Assisti o jogo vindo lá de Criciúma, falei para eles, ó, o time que vai jogar é o mesmo, certo? Então nós vamos treinar mais uma semana, nós vamos jogar com essas ideias, nós perdemos as 2 coisas. Erramos muito tecnicamente e perdemos todos os duelos. Então quando você erra passe, você perde duelo, já era, você vai perder o jogo. Aí trabalhamos, xerifão, aí ficamos 10 jogos sem perder, 7 vitórias e 3 empates. Na Série B, que é difícil, né? E com essas alternativas. Então ali eu joguei de outra forma. Aí vem para Chape. Aí volta com 2 volantes, que era o Leite, era o Willian Leite, para defender ele no 4-4-2, às vezes no 4-4-1-1. Algumas vezes eu fiz um 4-5-1, dependendo do jogo. Na Chape eu não fiz 5, linha de 5. E aí eu fui trabalhando muito nessa questão, mas na Chape eu liberava muito o Anderson Leite, esse cara foi fundamental para fazer essa ligação, né, essa transição meio-ataque. E o William, fundamental para a proteção do eixo central, certo? Da frente da área ali, que eu costumo dizer, e a iniciação de jogo. Os 2 caras que eram importantíssimos, João Ricardo e o William. E o William me dava o ritmo.
e o Leite era o cara que fazia essa ligação meio-ataque. Aí tinha os flechinha nossos ali, que Matheus Ribeiro, agudo pra caramba, o Alan Ruscho, mais construtor, e gostava de jogar por dentro também, Paulinho Mocelinho, então trazia o ala para dentro, abria o Mocelinho na amplitude total, e aí o Anselmo, um cara que gosta de jogar no entrelinha, jogar com alguém nas costas dele, então atraía muito, e faz as E pequenas... abria para velocidade. Para velocidade, então eu tinha ataque pelo corredor central, ataque pelo corredor lateral. Aí tinha Ailo, que estava numa fase excelente, o próprio Dene, que jogou aí no Ju, Sim, inteligentíssimo, uma dinâmica muito interessante. Então, esses atletas foram nos ajudando aí e a gente foi encaixando. Então, assim, eu já joguei no 4-3-3, no 4-2-3-1, no esporte, no 3 zagueiro, certo? No Guarani teve um momento que eu utilizei também um pouco. Então, no esporte eu fiz mais. E no esporte eu ia jogar com 3 zagueiros, até porque os meninos vinham jogando ali, era a forma que ia encaixar melhor, porque eu tinha tudo lateral agudo e eu estava com dificuldade com meus pontas, estavam todos machucados ou voltando de lesão. E aí o que eu fiz? Eu vou liberar os caras, congestiono, eu tinha muito meio campista, era Thiago Neves, Hernanes, e aí, cara, eu fico com um quadrado de meio, o jogo por dentro, amplitude com os 2 alas, certo? E tem a sustentação. E aí eu tenho 2 zagueiros construtores, meu, que é Sabino, que é um animal, e o Thierry. Então, e eu ia deixar o Chico centralizado. Antes era o Maidana, mas o Maidana acabou saindo. Então, no esporte, eu cheguei a jogar e consegui vitórias jogando com 3 zagueiros, que foi contra o Grêmio, contra o próprio América, eu faço essa alternância aí, essa mudança. Então, alguns jogos nós fizemos. Eu já estava treinando para poder jogar com essa forma, muito em função do que eu estava sem as peças. Mas se você me perguntar assim, se você for montar 4-3-3, um volante que seja um 8, o primeirão ali, que joga, que tem uma dinâmica boa, que tem um entendimento bom de proteção, de espaço, né, cara? Porque ali é uma zona perigosíssima. Esses 2 médios ali, cara, um cara que tem essa condição de bater lá e vir recompor, e dar essa sustentação ali para dar uma proteção maior à frente da área. E esse 10, cara, que gosta de gol, que articula, que movimenta. E dessa linha, 2 caras agudos pela beirada que também tem essa capacidade. Lógico, eu gosto de mesclar. Às vezes eu gosto de um cara mais fundo vertical, e outro que joga de fora para dentro, entendeu? Então, aí você casa com o lateral também no teu lado. Tem um lateral que dá profundidade, você traz o cara. Você traz para dentro. Então, eu joguei de todos os jeitos, Xerifão. Agora, se assim, um dia eu chegar, o cara fala assim, você vai começar um projeto, você tem aqui o dinheiro X, é assim, eu vou optar, porque assim, é um sistema que eu acredito que eu tenho maior facilidade de elaborar os treinamentos, de fazer os ajustes nos momentos de conflito, certo? E de facilitar, de ter essa noção inteira aí para o jogo. Que loucura esse Brasil. Esse Brasil faz, ao mesmo tempo que a gente comenta muito sobre a ideia dessa sobrecarga, dessas maluquices que é o Brasil, ao mesmo tempo ele não transforma o treinador em refém de sistema, né? Você precisa ter uma evolução. Sim. Por outro lado, também nos tira aquela ideia de ser um cara que tenha seja específico, né? A gente é obrigado a se adaptar e não tem que ficar de romantismo, mas a gente não consegue, por exemplo, olhar e falar assim, puta, exceção feita talvez ao Diniz, mas o restante, todo mundo, o Diniz, ele se adapta em cima da ideia dele, não quer conversa, né? Você trabalha com ele, sabe que a ideia dele é aquela, então alguém vai ter que se adaptar. E ele encontra alguém que vai fazer o que ele quer. Sim, treina muito, Xerifão, treina muito. O treino, é das 9 a 1 da treina. O Diniz, as 2 vezes que eu ia gravar com ele acertou com os clubes. Eu falei, pô, quem sabe você vai estar bem. Opa, Ô, Capita,